Eu gostaria de compartilhar uma palavra nessa noite. A minha esposa falou assim, você precisa dar um título para essa palavra. Eu falei, eu não tenho muito costume com isso não. Mas ela falou assim, dá um título. Eu falei, bom, então essa palavra vai se chamar conflito de interesses. E peguei um texto que o Senhor colocou no meu coração, de Romanos 8, 28. Aquele texto bem conhecido que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só até aí. Nós vamos discorrer em alguns contextos da palavra. Eu não fico me atendo, eu vou mencionando algumas coisas daquilo que o Senhor coloca no meu coração, daquilo que Ele tem falado. Mas eu gostaria que você pensasse primeiro, mas por que conflito de interesses, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Deveria ser assim. No entanto, por onde eu tenho passado, dentro da igreja como um todo, em diversos lugares, a gente tem visto muitas pessoas abatidas, muitas pessoas cabisbaixas, muitas pessoas derrotadas, muitos crentes desanimados, muitas pessoas que estão desistindo no meio do caminho, na jornada. Muitas pessoas não têm compreendido que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você quer ver como é que a coisa complica? Porque quando, de repente, algumas coisas na minha vida, na sua vida, começa a não dar certo, começa a parecer que tudo está dando errado, a coisa não flui, o negócio não vai, aquele relacionamento que era para ir não foi, aquele negócio que era para fechar não deu, aquele curso que eu tinha certeza que ia dar não deu, a coisa não está indo, você fala, poxa, Deus não me ama. Rapidamente a gente inverte o papel. Rapidamente a gente inverte o papel. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, agora é Deus que não me ama porque a coisa não está dando certo. Então eu queria dizer aqui, no 27, no versículo 27, tem aqui o segredo principal dentro desse capítulo que fala da intercessão do Espírito por nós. E aqui tem uma menção muito interessante, que para você conseguir entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você precisa ter a mente do Espírito, a mente de Cristo, a mente do Senhor. Pois se você não tiver a mente de Cristo, você não vai conseguir compreender que todas as coisas cooperam para o seu bem, para o meu bem, para o bem daqueles que dizem que amam a Deus. Deixa eu fazer uma observação para você entender aqui o que é amar a Deus no conceito de Jesus. Porque o conceito de amor, o apóstolo Paulo dá em 1 Coríntios 13 de uma forma bem clara. E a gente acha bonito, acha lindo o contexto de 1 Coríntios 13 quando fala do amor. Mas você já viu como é que Jesus conceitua aquele que ama Ele? Lá em João 14 ele diz assim, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, em outra versão, e os pratica, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os pratica. Mateus 7, final do Sermão da Montanha, Jesus, ele diz que o homem prudente, que o homem sábio, ele ouve as minhas palavras, assim como aquele que é tolo, ouve as minhas palavras. Qual que é a diferença daquele que edifica a vida, toda a vida, na rocha, com aquele que não edifica a vida na rocha, ele edifica a vida na areia? Qual é a grande diferença? O praticar da palavra. Porque tanto o insensato como aquele que é inteligente, ouve a palavra. Então, onde é que está o problema? Daquele que não consegue compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aonde está o problema? O problema está em você praticar. O problema está em você entender muito bem que não se negocia com o Senhor. Ele é Deus. E pronto, acabou. Nós o servimos. E não vou entrar aqui dentro do conceito de servo, mas eu estava aqui antes de, isso dentro daquilo que o Senhor vinha falando comigo, antes de vir para cá, eu vou fazer uma menção pela primeira vez. Eu nunca mencionei isso, em muitas pregações, em vários lugares, eu nunca mencionei, mas hoje eu vou mencionar, mas isso veio no meu coração. Tem uma música do Delino Marçal, que diz que em qualquer circunstância Deus é Deus, não é verdade?
É verdade? É verdade. Deus é Deus em qualquer circunstância. Se a porta se abrir, Deus é Deus. Se fechar, Deus é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Em todas as circunstâncias, Deus é Deus. Mas eu sempre questiono o seguinte. Eu gostaria de ver as pessoas cantando, é o seguinte, é cantando diferente. Se a porta se fechar, se a doença vier, você é servo? Deus, nós sabemos que é Deus. E eu e você somos servos? Ou a gente desiste rapidamente no meio do caminho porque a gente não consegue entender que Deus está trabalhando. Um dos pontos que eu gostaria de mencionar com você é que para a gente entender a mente de Cristo, a mente do Espírito, nós precisamos entender um pouquinho, tentar entender um pouco como é que Deus trabalha, como é que Jesus opera. Várias vezes aqui, pregadores e várias pessoas que eu já vi, por sinal, pessoas muito bem preparadas, têm mencionado e têm falado acerca da maneira esquisitíssima, da maneira estranha que Deus opera, que Deus age. Tem hora que a gente fica achando que Deus não obedece, Deus é tão desobediente, né? Não faz aquilo que a gente quer. A gente pede tanto, Deus não ouve. A gente fala tanto, a gente tem todo o esquema para poder dar tudo certo. E se Deus fizer assim, a coisa vai funcionar, e Ele não faz. Mas como Deus é cabeça dura, né? Para mim falar isso aqui, você pode ter certeza que eu ando na presença dEle. E Ele sabe que é com muito respeito que eu me refiro a Ele dessa forma. É com muito temor e com muito respeito. Jamais brincaria com o nome do Senhor. Nós precisamos entender um pouco do agir de Deus. Nós precisamos entender um pouco do mover dEle. É tão interessante, eu gosto de mencionar, tem uma palavra não, dentro de um contexto, dentro desse agir de Jesus. Olha para você ver as esquisitices de Jesus. Eu gosto demais desse texto. Vou citar um texto, eu gosto de falar de Jesus de Nazaré. Dentro da maneira, porque se eu conseguir entender um pouquinho dessa mente de Jesus, eu vou conseguir entender um pouco algumas coisas dentro do meu viver, dentro do dia a dia, dentro dos propósitos dele. Quando eu disse que há um conflito de interesse, há um conflito sim, porque Deus ele tem propósitos, Ele tem interesses, e os principais interesses e propósitos do Senhor giram em torno da alma humana. Gira em torno da doença da humanidade, que Ele quer curar, que Ele quer salvar, que Ele quer restaurar. Deus tem interesse, Deus tem uma agenda. Será que você não se deu conta? Eu preciso me dar conta a todo momento que Deus tem uma agenda preparada para mim e para você. Tem pessoas que estão preparadas por Deus para que você atenda e você talvez não está se atinando. Você está achando que fazer alguma coisa na igreja do Senhor, para a igreja do Senhor, é fazer alguma coisa no templo do Senhor. A igreja do Senhor, ela sai daqui. Aqui é o templo, aqui é a casa dele, é onde nós adoramos e buscamos. A igreja do Senhor sou eu, é você. Daqui a pouco a igreja do Senhor começa a circular. E tem igreja doente para todo lado. Tem igreja precisando ser restaurada. Tem vidas precisando ser resgatadas, e muitas vezes nós fazemos de conta, tudo está girando em torno de nós, está girando em torno de mim, está girando em torno de você. Nós precisamos sair desse casulo pessoal e entender que o Senhor trabalha em vidas e quer mexer com vidas. Há poucos dias atrás eu tive numa repartição pública. Dentro do meu trabalho, no dia a dia, eu visito algumas repartições públicas. E eu fui resolver um problema. Fui resolver um problema num dia da semana, à tarde. Quando eu acabei de resolver o problema com um rapaz que me atendeu, eu conhecia ele. Perguntei para ele, não vou mencionar o nome da pessoa. Perguntei para ele, falei, e o fulano está? Ele falou, está lá na sala dele. Falei, eu vou lá dar um abraço nele. Falei, eu vou lá dar um abraço nele. Isso não estava na minha agenda. Mas eu perguntei, ele disse que estava. Eu falei, vou lá dar um abraço nele. Essa pessoa a qual eu ia dar um abraço, eu vou mencionar só o que ele faz. Ele é um auditor. É uma pessoa que ganha muito bem. É uma pessoa que é pai de família. Já tem uma idade já avançada. Quando eu cheguei na sala, eu bati na porta.
Ele me viu. Júlio, que prazer em te ver. Eu estava pensando em você. Entra aí. Eu entrei na sala, quando eu fui para o rumo dele, ele levantou e estendeu a mão. Eu falei, você está achando que eu vim aqui para pegar na sua mão, colega? Eu vim aqui para te dar um abraço. Um abraço, bem carinhoso. E eu dei um abraço nele. Quando eu dei um abraço, ele despencou a chorar. E ele chorou demais. E eu assustei com o choro dele a princípio. Aí eu falei assim, fechei a porta e falei para ele, o que está acontecendo? Ele me disse, eu estou numa depressão muito grande, Júlio. Eu estou numa angústia, numa tristeza muito grande. Deixa eu fazer um parênteses para você. Ele é um homem muito bem de situação. Mora num lugar nobre. Tem carro bom. Uma esposa boa. Conhece seus filhos. Tem tudo para não ter esse tipo de problema, mas tem. Eu falei para ele, vamos conversar rapidinho, um momentinho? Não, falei rapidinho, falei, vamos conversar um momento. Ele me conhece, sabe que eu sou pastor. Eu conheço ele há muitos anos e ele nunca quis nada com Deus. E o Senhor me usou para falar com ele. Eu falei, mais ou menos, qual que é a sua idade? Você já deve estar beirando 70, você já devia ter aposentado. Mas você tem o trabalho como um refúgio. Eu falei, deixa eu dizer uma coisa para você. A coisa está apertando para o seu lado. Você está dizendo que está com depressão. Tem duas coisas que causam depressão. Pelo menos é o que o Espírito me traz. Uma é decepção e a outra é frustração. Ela desencadeia tristeza, abandono, infelicidade, desgosto, solidão, medo. Desencadeia um monte de coisas ruins. E uma delas é a vontade de se matar. Falei, eu queria te pedir para você, queria pedir para você, não faça isso. Eu vejo que você está tentando suicidar há algum tempo. Não faça isso. Falei, deixa eu conversar, explicar o negócio, para você, para ficar bem entendido. Há muitos anos, Deus tem tido um relacionamento com você unilateral. É só Deus que se relaciona com você. Você não quer nada com Deus. Ele está apertando a coisa para o seu lado, porque Ele quer que você se aproxime dEle. Eu vou parar esse exemplo por aqui, simplesmente para te dizer. Eu disse para ele, preguei para ele, falei do amor de Jesus, orei com ele e disse para ele, está na hora de você voltar para o Senhor. Está passando da hora. O que eu quis dizer para ele, e eu disse naquele momento, você não estava na minha agenda. E eu digo para você, essa agenda é de Deus. Todos os dias tem pessoas que nós precisamos acudir, e muitas vezes nós fazemos de conta que nós não estamos vendo. Você está esperando que alguém pegue essa, vamos colocar assim, bomba. Para com isso. Não faça isso. Se ocupe. Faça para o Senhor. As demais coisas é com Ele. Em primeiro lugar, é nosso. As demais coisas é do Senhor. Em primeiro lugar, estamos nós. Em primeiro lugar, é o meu buscar. Em primeiro lugar, é o meu dedicar. Em primeiro lugar, é o meu fazer para o Senhor. Em primeiro lugar, é o me envolver com o Senhor. Em primeiro lugar, senão, como é que eu vou entender? Como é que eu vou entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? As demais coisas é para o Senhor. Sabe quais são as demais coisas? Todas as coisas materiais que a gente busca, que a gente procura, que a gente ansiosamente deseja. Eu mencionei aqui ainda há pouco, falei, nós precisamos compreender o agir de Jesus. Observe isso aqui. Jesus, ele estava chegando numa aldeia, Betsaída. Eu vou ler rápido para você, presta atenção nisso aqui. Do 22 ao 26, pouquinhos versículos de 8, do 22 ao 26, diz assim, então chegaram,
ele com seus discípulos a Betsaída. E lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Você lê isso aqui, você fala assim: beleza, o que tem de mais nisso? O que tem? Você quer ver? Quando Jesus vai chegando na aldeia, alguns discípulos, algumas pessoas que conheciam Jesus, sabia quem era Jesus, sabia que um toque dele era fatal, era toque de cura mesmo. Afinal de contas, uma mulher com fluxo hemorrágico há mais de 12 anos, toca só nas vestes dele, é curada. Você pensa que as pessoas não estão ligadas, não estão sabendo que Jesus, um toque dele, ou um toque nele é extremamente especial? O que eles fazem? Eles rogam para que Jesus o tocasse. Nós somos assim, nós determinamos para o Senhor a maneira como Ele deve fazer, a maneira como Ele deve agir. Nós falamos para o Senhor: Senhor, se o Senhor fizer assim, vai ser bacana. Se o Senhor fizer assim, está perfeito. Já deixei tudo pronto, não tem como falhar. E falha. Falha. Deus não trabalha segundo a minha vontade e a sua vontade, mas segundo a vontade soberana dEle. Amém? Amém? Então, peraí. Jesus faz uma coisa inédita. Inédita. Depois você procura na Bíblia e vê quem é que teve o privilégio de pegar nas mãos de Jesus e sair andando com Jesus. Nem criança. Jesus pega na mão desse cego e sai andando com esse cego e vai para fora da aldeia com o cego. Presta atenção, Jesus pegou na mão do cego e foi para fora da aldeia com o cego. E sabe o que aconteceu? Nada. Jesus, ele não apenas tocou no cego, como ele passeou com o cego. E não aconteceu absolutamente nada. Bom, já que não aconteceu nada, Jesus faz o seguinte: ele toma o cego pela mão, e depois de levar para fora, ele pega saliva. Eu queria que você ficasse atento a isso. Nós precisamos entender o agir do Senhor. Nós precisamos entender o agir de Deus. Não fique limitado à sua mente natural. Não fique limitado à mente natural, porque senão você não vai conseguir compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa ter a mente de Cristo. Na mente de Cristo, foi preciso, ele usou saliva, ele pegou saliva e aplicou no olho do cego. Não bastasse, olha o que Jesus faz mais. Ele impõe as mãos sobre o cego. E aí ele pergunta para ele: vês alguma coisa? Acho muito interessante isso. Vês alguma coisa? Você percebe que o cego não era de nascença? Porque cego de nascença não sabe o que é árvore, a não ser que ele toque numa árvore. Mas aí ele responde, ele recobrando a vista, ele disse: eu vejo os homens como árvores, andando. Cego de nascença não sabe o que é árvore. Não sabe. E Jesus, então, percebeu o quê? Jesus percebeu o quê? Percebeu o que eu e você percebeu. Que esse cego não tem fé. Você consegue perceber isso? Esse cego não tem fé. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Fica bem claro. Fica bem claro. Alguma coisa limita o poder de Deus? Não. Falta de fé limita o poder de Deus? Não, ponha isso na cabeça. Falta de fé não limita. Ela não agrada a Deus você não ter fé. Não agrada. Mas querer dizer que a falta de fé impede o agir de Deus, muitas pessoas hoje, aqui dentro da igreja, estão em frangalhos. Muitas pessoas não estão conseguindo orar mais. Muitas pessoas estão abatidas. Muitas pessoas estão arrebentadas. Muitas pessoas mal conseguem abrir a boca e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Pois eu digo para você, continue lutando e fazendo pelo Senhor. Ele não tira os olhos de você. Os olhos
do Senhor, Ele te contempla o tempo todo. Continue fazendo para o Senhor. Continue fazendo para o Senhor. No momento que Ele quiser, na hora que Ele quiser, Ele libera sobre você aquilo que você tanto deseja. Mesmo que você não tenha fé, o Senhor faz. Mesmo que você não consiga, você não está tendo forças, o Senhor faz. O Senhor, Ele conhece as suas limitações, não desiste, continua perseverando na presença dEle, continua buscando na presença dEle, não desiste. Esse cego estava aqui, arrebentado. Jesus, interessante que Jesus, Ele não perde a paciência com ele. Jesus, de novo, impõe as mãos sobre ele. Jesus coloca as mãos sobre ele. E manda ele abrir os olhos. E agora, puxa, agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo. Mas aqui acontece um negócio logo em seguida que é para mim e para você. Jesus manda ele embora. Presta atenção, Jesus manda ele embora para casa. Jesus recomenda para ele, você nem entra na aldeia. Vai direto para sua casa. Você sabe por quê? Você já viu tanto que é ruim? É ruim andar com gente que não tem fé. Você já viu quando a gente vai orar e a pessoa fala assim, tem alguém aqui que deve estar com espírito de incredulidade, porque a coisa que não flui, o negócio que não vai, a coisa não anda, sabe? Aquela coisa assim. Às vezes o próprio Jesus está dizendo assim, eu acho que é melhor você ficar em casa. É muito triste. Agora você quer ver como é que é? Nós estamos falando um pouco desse agir para entender a mente de Jesus, a mente do Senhor, a mente do Espírito. Aqui em Marcos 10, já acontece uma outra coisa muito interessante também, e é com outro cego. São inúmeras pessoas, deixa eu te dizer, uma coisa que eu gosto de falar, toda vez que eu vou pregar, no momento em que eu vou pregar, eu gosto de falar no começo, eu esqueci, eu vou mencionar. Eu gosto de mencionar muito a palavra e o evangelho de confronto, porque o evangelho de Jesus, ele é de confronto. Ele me confronta o tempo todo. E toda vez que Jesus me confronta, toda vez que Ele te confronta, Ele faz com que você se torne uma pessoa melhor. Ele precisa me confrontar. Ele precisa te confrontar na maneira que eu estou vivendo, a maneira que eu estou pensando. Eu preciso aprender a olhar como Jesus. Eu preciso aprender a ouvir como Jesus. Eu preciso aprender a andar como Jesus. Eu preciso aprender a ter a mente dele, a pensar como ele. Eu preciso aprender. Nós precisamos dessa geração que tem a mente de Cristo, que tem a mente do Espírito, a mente do Senhor, para que a gente possa, de fato, viver a plenitude da palavra dele, praticando a palavra dele, tendo misericórdia, compaixão pelas vidas. Porque senão o nosso evangelho fica sonso. Nem água com açúcar não fica. Presta atenção nisso. Jesus, ele vai saindo de Jericó. E ali ele topa com outro cego. Esse é bem conhecido, Bartimeu. Quando ele vai saindo com uma multidão, ele vai passando, o Bartimeu pergunta depressa, quem é? O que está acontecendo? Que barulhão é esse? O que está acontecendo? E alguém diz para ele, é Jesus o Nazareno. Esse que também não era cego de nascença, conhecia da palavra, ele sabia quem era Jesus o Nazareno, e ele grita, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está aqui em Marcos 10, ele gritava desesperadamente, diferente dos outros discípulos, aqui de Marcos 8, que levaram o cego para que ele fosse tocado. Esses discípulos aqui falavam assim para ele, para de gritar, não incomoda o mestre, para de gritar, não incomoda o mestre. E Jesus para e manda chamar Bartimeu, e ele vai. Ele de um salto, solta a capa, de um salto vai até Jesus, e Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Interessante, né? O que queres que eu te faça? Ele que eu torne a ver. Olha que bacana. Jesus não pega na mão dele. Jesus não passa saliva nos olhos dele. Jesus não impõe as mãos sobre ele. Jesus diz para ele, então veja. Ei, presta atenção.
Olha o que Jesus disse para ele. Então veja. Será que Bartimeu tinha fé? Será que esse cego tinha fé? Então Jesus disse para ele: haja luz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Haja luz. E a luz veio sobre Bartimeu. Vocês se lembram de Zaqueu? Todo mundo se lembra, já foi tão cantado, né? Todo mundo gosta de cantar achando que Zaqueu queria subir na árvore para ver Jesus de uma forma curiosa. Não, isso não. Isso não. Sabe por que Zaqueu queria ver Jesus? Porque ele queria ser confrontado por Jesus. Eu preciso que Jesus me ache. Experimente. Queira de fato ser confrontado. Mas ali antes de Zaqueu tem um outro cara que vai para um confronto com Jesus. E é muito perigoso. Um que conhecia a palavra, que conhecia os mandamentos do Senhor, dono de muitas propriedades. Ele vai para um confronto com Jesus e já chega elogiando Jesus. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Bom só existe um, e é meu Pai que está no céu. Mas já que você quer saber como é que faz para herdar a vida eterna, eu digo para você, segue os mandamentos, cumpre os mandamentos. Quais? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e vai por aí afora. E ele falou: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E ele insistiu no confronto. Enganoso é o coração do homem. Chegar para Jesus, querendo fazer como Ananias e Safira, enganando aqueles que têm a mente do Espírito, é muito perigoso. Esse jovem rico teve um problema muito grande, porque tinha um coração todo apegado às coisas materiais, coração longe de Jesus, e tem confronto. Não queira ter um confronto com o Senhor, se de fato você não buscar entender e buscar compreender, não que a gente consiga entender a mente de Cristo, não que a gente consiga entender o agir do Senhor. Ele opera independente de qualquer circunstância. Você observou? A gente chega aqui todo culto e de uma forma muito amorosa. É amorosa. É amorosa, sim. É colocada uma lista aqui com o nome de pessoas que estão padecendo de enfermidades, e muitas enfermidades gravíssimas, para que a gente possa orar e para que o poder da oração, através do poder da oração, essas vidas sejam restauradas. Por algum motivo, nós estamos falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas de repente surge uma enfermidade no percurso. Uma enfermidade. Não tem coisa pior na vida do ser humano, na vida daquilo que acaba, que arrebenta com tudo. Você está fazendo no seu dia a dia, toda a sua busca na vida, tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem reservado para seu futuro, preparando para a sua família, preparando para você ter uma velhice tranquila. Tudo muitas vezes, obviamente, gira em torno do nosso eu, porque tudo gira em torno de nós. Então, a gente que está sempre preparando para esse tipo de situação, se tem uma coisa que a gente não quer contar, é com esse acidente de percurso, chamado enfermidade. Porque ela para tudo. Ela, normalmente, você fala, pronto, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Eu não estava esperando isso, eu não estava contando com isso. De uma hora para outra, essa coisa toda veio e a casa caiu. Todas as coisas cooperam para o bem. Isso não era plano meu, mas é plano do Senhor. Só que tem enfermidade que o Senhor disse que é para glória dele. É obra que glorifica Ele. Vai entender.
Faz sim, você vai entender. Se você tiver a mente de Cristo, você vai entender. Quando a minha mãe adoeceu com câncer, família muito unida. Nós somos de uma família, criados no Evangelho. Criados na presença do Senhor. E num acidente de percurso, minha mãe aparece com câncer de uma hora para outra. E não sei por que cargas d'água. Os médicos, que eram muito amigos meu, falou, preciso conversar com você em particular, Júlio. Veio dois, um de mocidade, colega de mocidade, um que eu conheci depois, posteriormente. Júlio, eu preciso conversar com você. Mas tem que ser com você. E eu, cara, a última coisa que eu estava esperando na minha vida era ouvir aquilo. E ele chegou para mim e falou assim, Júlio, eu preciso falar o seguinte. Sua mãe tem 3 meses de vida. Como é que é? Sua mãe tem 3 meses de vida. Eu nunca tinha sentido esse negócio de falar assim que alguém tirou o chão. É a mesma coisa que eu querer pisar aqui. E eu tive essa sensação. Eu creio que muitos já passaram por essa situação. Mas, ao mesmo tempo, eu ouvia o Senhor falando comigo de uma forma muito interessante. Ao mesmo tempo, me veio Sadraque, Mesaque, Abednego, quando caminhava rumo à fornalha. E o rei Nabucodonosor insistentemente dizia para eles, postava muito deles, nega esse Deus. Vocês não precisam entrar nessa fornalha. Não nega. Não precisa disso. Eu falei, mas que coisa esquisita. E a mesma coisa eu pude falar para o meu pai, pude falar para meus irmãos. Se Deus quiser curar a minha mãe, Ele vai curar. Se Ele não quiser. Ele é Deus e nós vamos continuar servindo Ele da mesma maneira, da mesma forma. Deus deu 7 anos a mais de vida para ela. Deu 7 anos de vida a mais. Mas foram 7 anos pela nossa vontade. Ele deu esses 7 anos, mas nós lutamos muito para que ela conseguisse viver 7 anos. E viveu. Mas nesse percurso aí, a minha irmã não aceitou a vontade de Deus. Não aceitou. E o Senhor foi bem claro comigo. Eu vou levar a sua irmã. Falei, você só pode estar de brincadeira. Eu estou dando um testemunho extremamente real. Falei, o senhor só pode estar com brincadeira, não pode um negócio desse. Eu não falei isso para ele. Mas era algo assim que ele sentia, ele percebia, não abria a boca. Eu não podia falar isso para ninguém. Mas o Senhor revelou de uma forma muito clara para mim. Muito clara. Lembro-me quando a equipe médica ela teve uma hemorragia. Estava no 5º para o 6º mês de gravidez. Teve uma hemorragia muito séria. E a hemorragia não cortava. E era aparecendo um médico atrás do outro, aquele monte de médico, porque a gente tem vários conhecidos nessa área. E eu me lembro que um dos médicos falou, eu nunca perdi nenhum paciente, não vai ser essa. E um médico que é muito conhecido, muito amigo meu, ele, muito crente, ele virou e falou assim, eu preciso conversar com o Júlio. E ele chegou para mim por fora do hospital e falou assim, Júlio, ele afastou da família, falou assim, conta para mim o que está acontecendo. Eu falei, mas você é o médico, deixa de ser bobo, fala para mim coisas espirituais. Nós dois conversamos sobre coisas espirituais. O que está acontecendo? Eu falei, minha irmã não aceita a vontade de Deus sobre a vida da minha mãe. Ela não aceita. Aí ele falou assim, e aí? Eu falei, Deus já deu a sentença sobre ela. A gente não brinca com Deus. A gente nunca brinca com o Senhor. Ame o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. A minha irmã partiu.
O Caleb está vivo. Caleb viveu. Ela não o conheceu. Deixa eu te dizer, Deus é bom. Deus levou a minha mãe, levou a minha irmã. Isso não estava nos planos de eu contar aqui, nessa noite. Mas o Senhor quis que eu mencionasse isso, para te dizer que, independente da circunstância, Ele muda qualquer situação. A gente ouve falar de tantas coisas esquisitas. Olha, eu quero mencionar por último, eu tenho mais 2 minutos aqui, eu quero mencionar aqui o seguinte. Tem um outro cego aqui, vou falar desse terceiro cego. Está em João 9. Eu não vou nem ler, eu só vou mencionar alguma coisa. Esse cego para mim, ele é o mais interessante. É aquela pessoa que está enferma, está doente, e é para a glória de Deus. Deixa eu te dizer. Tem enfermidade que é para glorificar o Senhor. Esse cego é cego de nascença. Esse cego é um dos que faz parte dos milagres de Jesus, que é a gota d'água na vida de Jesus. Porque cego de nascença ser curado não é brincadeira. Isso antes nunca aconteceu na humanidade, é mencionado na própria palavra. Ele está parado ali como quem não quer nada, ele não sabia quem era Jesus, ele não tinha noção de quem era Jesus, não tinha ouvido falar de Jesus, ele estava ali sobrevivendo. E de repente os discípulos perguntam para Jesus, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? E Jesus, nem ele, nem seus pais, mas é para que manifeste nele as obras de Deus. E Jesus faz algo inédito. Vamos de novo, presta atenção. Olha como é que Jesus opera. Presta atenção, como é que Jesus opera. Agora ele cospe no chão, ele faz lodo, ele aplica nos olhos e manda ele lavar no tanque. Jesus não foi nem tão bacana, Jesus podia ter levado o cego lá, né? Não, Jesus sabe que o cego sabe enxergar muito bem. E ele foi lá e se lavou no tanque, voltou enxergando e Jesus, foi embora. Jesus saiu. Quando ele volta enxergando, todo mundo olha para ele e falou assim, mas peraí, você não é aquele cego de nascença? Sou eu mesmo. Mas você era cego? Sou eu mesmo. Mas você está enxergando? Aham. Quem te fez enxergar? O homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. Ele untou os meus olhos, mandou eu lavar, e agora eu estou vendo. Como assim? É assim que eu estou enxergando. Levaram ele para as autoridades, e ele deu testemunho disso para as autoridades do judaísmo em geral, não acreditou, mandou trazer os pais confirmam a notícia, falou, olha, não sabemos quem o curou, mas nós sabemos que é nosso filho e que ele é cego de nascença. Ele é expulsado, ele foi expulso de dentro da sinagoga, ele foi expulso de dentro do templo, e do lado de fora, Jesus estava esperando, e Jesus pergunta para ele, crês tu no Filho do Homem? Ele falou, Senhor, eu creio, quem é para que eu o veja? Sou eu, falo contigo, eu creio, Senhor. Não existe limites para o agir de Deus. Não existe condições. É quando Isaías declara que o Senhor abre caminhos no ermo, rios no deserto. Isso é com o Senhor. É o seu Deus. É o nosso Deus. É o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele faz. Creia nisso. Por favor, não fique abatido. Para com esse negócio de querer ficar entristecido ou fazendo biquinho, emburradinho, porque as coisas às vezes não estão dando certo. Vivemos num país economicamente arrebentado, extremamente arrebentado. E o tempo todo a gente pensa assim, tudo está conspirando contra a gente. Presta bem atenção. Tudo conspira contra nós, quando nós não andamos segundo a vontade do Senhor.
Olha, a conspiração vem do próprio Deus. Ele cria o bem, Ele cria o mal. É Ele que domina todas as coisas. Portanto, procure ter a mente de Cristo. Procure prestar atenção nos sinais. O tempo todo o Senhor manda sinais para mim e manda para você, de que Ele está operando, de que Ele está agindo. O tempo todo você passa por circunstâncias próximas a você, e você não faça de conta que não está vendo que o Senhor está operando e está agindo, e quer operar através da sua vida, quer operar milagres, quer fazer com que você abra a boca e ore. Para com esse negócio de ter vergonha, para com esse... O tempo está acabando, o tempo se finda. Hoje me mandaram uma notícia que eu sigo assim há muito tempo, há muitos anos. Eu lembro que quando a minha irmã estava viva, isso me veio à memória, nós ficávamos assim, Júlio, é interessante, a profecia de Isaías sobre Damasco não se cumpriu, não se cumpriu. Eu não sei, me mandaram umas fotos de Damasco em ruínas, totalmente arrebentada. E se de fato Damasco tiver daquele jeito, para mim é cumprimento profético de Isaías. O tempo do fim está chegando. Alegre-se no Senhor, você faz parte de um exército seleto. Você faz parte de homens e mulheres seletíssimas, preparadíssimas pelo Senhor. Que Deus possa te abençoar ricamente. Para encerrar, eu queria deixar uns versículos para você, que diz que em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, e que você lembre-se disso. Toda vez que você sentir que alguma coisa deu errado, você tem a mente de Cristo. Presta atenção o que é que o Senhor quer fazer. Então deixa eu te contar um exemplo de Paulo que eu acho interessantíssimo. Paulo queria pregar o Evangelho e queria ir para a Ásia, na segunda viagem missionária. O Espírito Santo, negativo. Paulo então chamou Silas e o pessoal falou assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos para Bitínia, o Espírito Santo. Espírito Santo impedindo, Espírito Santo bloqueando de pregar a palavra. Está escrito, Atos 16, depois você vai ler isso. Você vai degustar, você vai alimentar, você vai meditar, comer isso de forma bem gostosa. Sua boca vai encher d'água, é bom. Aí Paulo tem uma visão de um varão macedônio, que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. É para entrar na Europa. E ele entra e cai na cidade de Filipos, primeira cidade da Macedônia, primeira cidade da Europa. Paulo, chega lá. Quando ele chega lá, passando, ele encontra um lugar de oração, encontra Lídia, uma mulher que dá abrigo para eles, ali todo dia vão para o lugar de oração, e uma jovem endemoniada, por onde eles passavam, adivinhadora, dava lucro para os seus senhores, toda vez que passava por ali, ela gritava, ali vai um santo homem de Deus, ali vai um homem de Deus, e vai a mulher anunciando o Evangelho. Paulo repreende, acaba com aquela situação, leva uma surra, apanha bastante, e vai preso junto com Silas. Todo mundo lembra, amém? Vai preso. E Paulo caladinho vai para a prisão. Lá na prisão, Paulo canta louvores, depois que apanhou, se arrebentou, e aí acontece o que acontece, a prisão, houve um terremoto e tudo, e a família do carcereiro é salva, porque Deus tinha um propósito de salvar a família do carcereiro. Estão lembrados? No outro dia, pela manhã, os juízes mandam os oficiais de justiça soltar Paulo. Aí é que está o problema. Paulo vira e fala assim, espera aí, sou cidadão romano. Sem ter havido um devido processo formal, um processo legal, vocês nos açoitaram, vocês nos prenderam, vocês nos jogaram no cárcere, e agora você simplesmente vem aqui e fala, põe esses homens para fora? Aí eu te pergunto, então por que Paulo não falou isso antes, se ele sabia que ele era cidadão romano? Sabe por quê? Porque ele tem a mente de Cristo. É por isso. Ele sabia o que o Espírito quer fazer. Ele sabia que o Espírito quer salvar alguém. Aprende, o nosso Evangelho é esse Evangelho também de sofrer dano.
Nós precisamos abrir mão do nosso tempo. Precisamos, às vezes, abrir mão. Mas eu estou tão sem dinheiro, eu vou ter que ajudar esse cara a estar sem comer. Vai. Vai. Se o pastor me permite, gosto de todos ficar assim de pé, eu queria fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos, te exaltamos, ó Senhor. Ó Deus, pois não há ninguém como o Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir neste momento um pedido muito especial. Ó Deus, que todos aqui possam buscar a mente de Cristo, a mente do Senhor. A mente do Senhor, que possamos entender o teu agir, o teu mover. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que a gente veja as situações com clareza, para que a gente possa ver a tua boa mão agindo, para que a gente possa perceber em todas as situações, ó Deus, a tua presença, Pai. Ó Deus, que todos aqui possam ficar e estar sensíveis ao teu Espírito, sensíveis ao teu mover, pois o Senhor disse, Senhor, que coisas maiores do que o Senhor fez, nós faríamos, Pai. Ó Deus, e para isso nós precisamos ter a tua mente, Pai. Ó Deus, perdoa, Senhor, a nossa negligência, perdoa a nossa falha. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos muito de ti. Te agradecemos por este momento, te agradecemos por tudo. Abençoa teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.